Olá, bem-vindos a mais um Faz Mais Simples. A ideia aqui é tratar de temas jurídicos com menos juridiquês. Eu sou o Jacques Razinovski, coordenador do contencioso trabalhista do Faz Advogados. Olá, eu sou a Beatriz, advogada do contencioso trabalhista do Faz Advogados. Jacques e eu trabalhamos na mesma equipe juntos. Hoje nós vamos falar sobre o tema correção monetária. Bom, Jacques, um tema que tem trazido muitas discussões. Como o Faz Mais Simples, o Jacques bem colocou, é para descomplicar temas complicados. Correção monetária trabalhista é sinônimo de complicação, por quê? Muitas teses, muitas modificações ao longo dos anos. Por isso, hoje, esse é o tema que a gente vai conversar para poder descomplicar tudo sobre o assunto. A nossa ideia inicial é trazer um pouquinho do histórico, uma linha do tempo, para mostrar o que oscilou e o que mudou nesse decorrer do tempo. Né, Bia? Então a gente vai trazer esse histórico primeiro, para depois abordar as questões práticas, as nossas sugestões, as matérias discutidas. Exatamente, Jacques. Por quê? Ao longo dos anos, como eu falei, houveram alterações no índice de correção monetária. A partir de 91, a taxa referencial, a famosa TR, era aplicada na correção trabalhista em todos os processos, somada a 1% de juros. Depois de muito tempo, a gente começou a verificar que a correção monetária pela TR, ela trazia aí um déficit, né, na correção e não valorizava o crédito trabalhista. A gente discutia bastante no nosso dia a dia, quando a gente atualizava os relatórios, a ausência de correção, né? Era muitas vezes zerado de um mês para o outro, 2 meses, 3 meses. Então, a gente realmente via na prática que a correção monetária ela acabava sendo zerada por muito tempo. Isso mesmo, porque mesmo com os juros de 1%, a gente via nos relatórios, gerava questionamento dos clientes por que não atualiza o valor. Com isso, em 2015, o TST ele veio se manifestou sobre toda essa discussão da TR e fixou, não por lei, mas por decisão, que agora o IPCAE seria o índice de correção monetária aplicada na Justiça do Trabalho, somado aos juros de 1% ao mês. Então, começaram novas decisões trazendo aí um valor mais elevado em decorrência da aplicação do IPCAE com os juros de 1% ao mês. Isso só para falar de anos, foi mais ou menos durante 2015 e durante 2017, né? Durante esse período, 2015 a 2017. E aí em 2017 vem a reforma trabalhista, todo mundo esperançoso, na verdade, de que agora seria implementado por lei a questão do IPCA, mas não, né? A reforma, ela volta a trazer a TR como índice, né, Bia? Mais uma surpresa aí para os operadores do direito do trabalho, porque todos esperavam que, em razão de toda aquela discussão da TR, agora o legislador traria com a reforma trabalhista a aplicação definitiva do IPCA, mas como o Jacques bem colocou, não foi essa a realidade. A CLT, no artigo 879, trouxe a TR, taxa referencial, novamente, que já havia sido discutido pelo TST, agora é trazido pela reforma trabalhista, ao contrário, a TR. Com isso, novas discussões sobre o tema da correção monetária. Por quê? Porque a gente volta lá no passado que os créditos não eram efetivamente corrigidos de uma forma satisfatória, né? Com isso, só um parêntese, né, Jacques, nesse meio tempo... O juros sempre ficou 1% ao mês, teve uma medida provisória lá no ano de 2019, onde ela traz os juros de poupança, então teve uma mudança. Isso não durou muito tempo, ele foi um período muito curto, que durou os juros de poupança, e depois voltou novamente 1% ao mês. E agora, com a nova decisão do STF, ele traz outros critérios, né? Ele inova com relação aos critérios. Inovou novamente, o STF ele trouxe agora a aplicação em abril, né, de 2021, a aplicação do IPCAE na fase pré-judicial, que é a fase antes, né, da distribuição do processo, e a Selic após a notificação do reclamado. A decisão ela é expressa em usar esse termo, notificação, citação do reclamado. IPCAE pré-judicial e Selic após a distribuição após a notificação do reclamado. Vale só lembrar que essa decisão ela ainda está pendente de julgamento de embargo de declaração, ainda estão enfrentando algumas questões que mais para frente a gente vai trazer como matéria de discussão. Mas com isso, né, com esse histórico apresentado pela Bia de taxa referencial, IPCA
e agora, né, IPCA mais Selic, a gente tem alguns cenários na Justiça do Trabalho que vale a pena a gente abordar com vocês. Então, a gente tem, quais são os cenários? A gente tem decisões já transitadas em julgado na Justiça do Trabalho que enfrentou o tema correção monetária e juros, e com essas decisões não tem nada que se possa fazer, porque ela foi expressa em falar ou pelo IPCA ou pela TR, mas os juros de 1%. Então, com isso, já foi bem esclarecido pelo juiz, não tem mais o que falar, transitado em julgado está. A gente tem decisões transitadas em julgado, mas que não falaram ou sobre um ou sobre o outro tema. Então, isso ainda pode ser discutido. Embora transitada em julgado, ela foi omissa e pode ser discutida, né, Bia? Exatamente. Nós temos também as decisões, os processos que ainda estão em andamento. Ou seja, não há uma decisão definitiva, não houve o trânsito em julgado processual, ainda cabe discussão. Nesses processos em andamento, sejam eles fase de conhecimento ou fase recursal, nós temos como discutir a aplicação do atual cenário, qual seja IPCA mais Selic na fase depois da intimação do reclamado. Nos processos sobrestados também volta-se a discussão, né? Tem juízes que, com essa decisão principal, já deu andamento no processo, aplicando a Selic, e tem juízes mais cautelosos, eu diria, que estão esperando a decisão dos embargos para enfrentar de vez a questão e dar andamento no processo. Uma questão, acho que é um pouco mais cuidadosa, eu diria, para aqueles processos em que tiveram a questão da correção monetária informada como na forma da lei, então a gente diz que ela foi omissa, né? Então tem uma lei que no momento específico em vigor vai funcionar, mas ela enfrentou os juros e falava de juros de 1% ao mês. Com essa decisão do STF, de aplicação da Selic, por ser híbrido e ter a previsão dos juros também, a gente teria um juros sobre juros, a gente teria um bis in idem, uma coisa que é vetada na Justiça do Trabalho, né? Então, acho que essa questão vai ser bem discutida, tem que olhar bastante as decisões, vale a pena, sim, você parar aqueles 5 minutos quando você está analisando uma sentença e ver o que o juiz decidiu, não dá para você passar batido, vale a pena você enfrentar, analisar e já começar a questionar. Exatamente, são 5 cenários aproximadamente diferentes que a gente vê que a decisão do STF trouxe. Então, como o Jacques bem colocou, é importante, quando se depara com uma sentença, um acordo, analisar caso a caso, né? Podem aparecer diversos cenários aí de correção monetária e os juros, e é importante que todos aqueles que analisem as decisões sejam criteriosos, né? Para que a gente possa traçar a estratégia correta caso a caso. Depois de passar por esse cenário e todos esses critérios da decisão, Jacques, com praticamente 3 meses aí após a decisão ainda pendente dos embargos, muitas discussões foram trazidas, né, no âmbito da Justiça do Trabalho sobre o impacto dessas decisões. Exato, Bia. Uma delas foi o início da Selic, né? A decisão do STF, ela traz como no momento da notificação da reclamada. Já a previsão na CLT é que ela começa com a distribuição da ação. E no cível, que é onde a gente fala que veio esse entendimento, é da onde a Justiça do Trabalho está copiando, ele fala que é do início do dano. Então, qual será o momento da notificação, da distribuição, do início do dano? Eu acho que essa questão vai ser sanada nos embargos de declaração, mas tem muita discussão a respeito do assunto. Exatamente, é uma incógnita ainda, né? São 3 posições diferentes sobre a mesma Selic. Nós estamos aí ansiosos para saber qual vai ser a decisão do STF após esses embargos de declaração sobre esse tema, essa matéria. Mas não é a única situação em discussão, como a gente falou no começo, correção monetária traz muitas discussões, muitas dúvidas. E uma das questões também trazidas mais pela advocacia autoral é a aplicação, Jacques, ou não, do artigo 404 do Código Civil, que traz uma indenização suplementar para corrigir, digamos assim, sanar um prejuízo do crédito trabalhista. Com a aplicação da Selic, se esperava que os valores fossem corrigidos, né? Para ilustrar para vocês um exemplo de um numérico, né? Vamos supor de uma condenação lá em 2010
em 2018, desculpa, de R$100.000. Esse valor corrigido pela TR mais 1% de R$100.000, hoje estaria em mais ou menos 123 mil. Se aplicarmos aí o IPCA mais 1%, hoje estaríamos falando de 135 mil. Veja, né, a diferença da TR para o IPCA, ela cresce aí quase R$13.000. Mas com a aplicação da Selic, em que muitos esperavam pela correção, né, ela traz hoje o valor de R$113 mil. Então está abaixo, está inferior do cenário da TR. Por quê? Porque acaba saindo os juros de 1%, né, e acaba ficando no valor total da Selic. E com isso nasce, então, os pedidos de indenização suplementar, para corrigir o valor que não foi corrigido. Uns discutem se isso tem que ser a pedido do autor, outros discutem se pode ser por aplicação de ofício, e realmente a gente já viu que cabe para todos. Então, pode o juiz aplicar de ofício, pode o autor pedir essa indenização suplementar. O que a gente aconselha, né, Bia? Para os processos novos, que o autor peça essa indenização suplementar. Para os processos em andamentos, na primeira oportunidade, então, que ele peça o 404. E para as reclamadas, para as empresas ou para os réus das ações, que então rebatam desde o início, ou da contestação para os processos novos, ou do primeiro momento que se tem para falar no processo, que fale pela não aplicação do artigo 404. Esse tema para a advocacia empresarial, como o Jacques bem colocou, é importante que tenha uma defesa desde o início, porque pode trazer uma alteração significativa no crédito no momento da execução. É uma manobra, né, da advocacia autoral para tentar suprir uma deficiência, mas a empresa também pode se resguardar tentando provisionar aí esse valor no relatório de contingência e também colocando na contestação que se resguarda no direito, como tem o caso do juiz arbitrar, né, de ofício essa indenização. A gente tem visto isso em decisões do Tribunal da 15ª Região. Exato. É importante, desde o início, já apresentar uma tese, uma defesa contra essa indenização, porque a gente tem visto aí mais essa situação na Justiça do Trabalho no tema da correção monetária. E mais um tema em discussão que eu falei rapidamente é a questão dos juros, né? Quando as decisões abordavam juros de 1% ao mês e agora a aplicação da Selic, a gente vai ter um juros sobre juros. A gente entende que os embargos de declaração talvez possa analisar essa questão de como fazer com esses processos, mas também é uma matéria que está sendo bastante discutida. É um tema que a gente espera aí mais discussões, ainda novas decisões. E concluindo, basicamente, essa é a situação da correção monetária. Ainda não há nada definitivo, né, Jacques? Não tem uma lei definitiva, tudo ainda está sendo tratado em decisões do STF. Então, com certeza, não é o último capítulo dessa história. Não temos como aplicar uma regra geral para todos os processos, porque, de fato, precisa ser feita análise individual de cada caso para ver em qual fase ele se encontra, em qual decisão ele se encontra. Então, realmente, agora temos bastante trabalho pela frente. Nossa ideia é voltar com uma nova live assim que a gente tiver a decisão dos embargos de declaração para falar se ele mudou, se ele sanou as dúvidas, se ele trouxe outras coisas, outros índices. Então, a gente agradece desde já a presença de todos vocês. Estamos disponíveis para dúvidas. Pode entrar no site do escritório, pode nos mandar e-mail. Assim que a gente receber os e-mails, a gente retorna com vocês. Foi um enorme prazer, Jacques, todos que estão assistindo, a oportunidade do Faz Advogados. Não deixe de assistir o Faz Mais Simples. São temas do dia a dia, temas que estão em discussão. E como o Jacques colocou, a gente vai voltar a falar. Esse tema aí está super em alta, né, na Justiça do Trabalho. Foi um enorme prazer. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa live. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Bia. Obrigada, Jacques.